Olá, eu sou Ronda Silva Victor e esse é um trabalho sobre os fundamentos da eletromecânica. Os estudos nessa área foram iniciados por Michael Faraday em 1831. Ele descobriu a possibilidade de conversão de energia elétrica em mecânica e vice-versa. É graças a essas descobertas que hoje podemos utilizar geradores, motores elétricos, transformadores e etc. A conversão eletromagnética trata-se da relação das forças elétricas e magnéticas do átomo com a força mecânica aplicada à matéria, produzindo movimento, ou seja, energia, que também pode ser expresso como calor ou luz. A interação entre as forças elétricas e magnéticas produz alguns efeitos. São eles: força de atração entre as placas opostas, que é a tendência do movimento em direção à parte do campo elétrico com maior densidade. Princípio de relutância, que é a força tender a agir sobre o material de modo a levá-lo para a posição onde o campo magnético tem a maior densidade. A indução eletromagnética, que produz uma força eletromotriz ou uma corrente elétrica em um condutor imerso em um campo magnético, quando ocorre variação do fluxo que o atravessa. E a força eletromagnética, que é a interação entre as partículas próton e elétron. A lei de Faraday nos diz que quando houver variação de um fluxo magnético através de um circuito, surgirá nele uma força eletromotriz induzida. Essa força eletromotriz é dada em volts e pode ser definida como a variação do fluxo eletromagnético sobre a variação do intervalo de tempo. A força eletromotriz instantânea pode ser definida pelo produto da densidade do campo magnético, com unidade de medida sendo Tesla, vezes o comprimento do condutor, vezes a velocidade, vezes o seno do ângulo entre o deslocamento e o campo magnético. Se a densidade do fluxo magnético e a velocidade relativa do condutor forem uniformes e constantes, os valores instantâneo e médio da força eletromotriz induzida vão ser os mesmos. O fluxo magnético pode ser definido pelo produto da densidade do campo magnético vezes a área. Essa força eletromotriz vai ter um sentido no campo magnético. Ela pode ser representada pela regra de Fleming ou regra da mão direita, com o polegar representando o movimento do condutor, o indicador o sentido do campo magnético e o dedo médio a força eletromotriz induzida, apontando para o terminal positivo. Em um gerador, a corrente vai do terminal negativo para o positivo, portanto, terá o mesmo sentido da força eletromotriz induzida. Correntes elétricas criam ao seu redor um campo magnético, e esse fenômeno também ocorre com a corrente induzida. Sabendo disso, o russo Heinrich Lenz, baseado nos trabalhos de Faraday, propôs uma definição para o sentido de corrente induzida. E essa regra nos diz que o sentido do campo magnético produzido pela corrente induzida é contrário à variação do fluxo magnético, causando uma distorção no campo magnético. Os geradores elementares são conversores de energia mecânica em elétrica. A construção destes geradores é composta por espiras de fio de cobre enrolados em um núcleo cilíndrico de aço que giram em um campo magnético. O movimento de giro causa uma indução de corrente na espira, e essa espira é chamada de armadura. À medida que as linhas do campo são cortadas, é gerada uma força eletromotriz e, como vimos, a corrente produzida vai depender da posição da espira em relação ao campo magnético. Com deslocamento de 90 graus, a espira produzirá sua corrente de valor máximo. Chegando em 180, ela diminui até zero. E a partir daí, de 180 a 360 graus, o sentido da corrente é invertido. Portanto, podemos definir que a tensão nos terminais de gerador será igual em ambas as posições contrárias, porém, sua polaridade será invertida. Para fazer com que a corrente gerada
ao invés de alternada, seja uma corrente unidirecional, ou seja, uma corrente contínua, é adicionado um dispositivo de chaveamento mecânico, que é acionado pela rotação mecânica do eixo da máquina, o comutador. Esse dispositivo é acionado sempre que a bobina está perpendicular ao campo magnético, onde não é induzida força eletromotriz. Esse processo de conversão de corrente alternada em corrente contínua é chamado de retificação. Se um condutor se situa num campo magnético e uma tensão é aplicada a ele, de tal forma que circule uma corrente, uma força será desenvolvida. Essa força é a força eletromagnética e ela faz com que haja um movimento do condutor em relação ao campo ou vice-versa. Esse princípio é chamado de ação motora. Essa força pode ser definida pelo produto da densidade do campo magnético vezes a corrente elétrica vezes o comprimento do condutor e o seno do ângulo entre o condutor e o campo elétrico. O sentido dessa força eletromagnética que vai ser gerada pode ser definido pela regra da mão esquerda, onde o polegar indica o sentido da força eletromagnética, o indicador o sentido da corrente elétrica e o dedo do meio o sentido da velocidade. O movimento provocado pela força no campo magnético induz uma força contra-eletromotriz, ou seja, uma força que se opõe ao sentido de circulação da corrente que criou o movimento. Portanto, sempre que for desenvolvida uma ação motora, uma ação geradora também é realizada. Então, a gente ainda pode concluir que o contrário também irá acontecer. Se houver uma ação geradora, uma ação motora também vai ser realizada.